Fala pessoal, trazer para vocês hoje um conteúdo aqui muito legal. Eu já estou aqui com a Biman 1336, certo? Com um cronógrafo acoplado aqui. Nós vamos fazer, pessoal, a cronografagem completa dela hoje. O que seria a cronografagem completa? A pressão máxima de trabalho, né, que mostra aqui da Biman é 3000 PSI, certo? E a pressão mínima dela é 1000 PSI. Então a cronografagem completa eu vou aferir, né, medir com o cronógrafo a velocidade de todos os disparos dentro dessa faixa de 3000 PSI até 1000 PSI. E vamos ver como que fica a curva, né, dos disparos ao longo do esvaziamento do cilindro. Tá? Então isso que seria a cronografagem completa. Isso é importante porque permite a gente identificar o que é chamado ponto doce. O que seria o ponto doce? Seria a pressão do cilindro que promove a menor variação de velocidade entre disparos. Tá? Eu vou começar fazendo essa medição com o cronógrafo e assim que eu fizer, eu vou transferir isso para uma planilha do Excel. A gente vai poder observar e entender bem o que é esse ponto doce. Tá? Isso é legal porque essa Biman ela tá original de fábrica. Tá? O que eu quero dizer com original de fábrica? Ela permite o ajuste da mola do martelo para ela ficar mais potente ou menos potente. Eu não mexi em nada disso, tá? Então ela tá do jeito que eu recebi ela. Eu tenho ela mais ou menos um mês, né? E eu não mexi nisso. Eu já dei bastante disparo, já cronografei alguns disparos, mas eu nunca fiz a cronografagem dela completa e eu vou fazer hoje, vocês vão poder acompanhar aí comigo, tá? É importante comentar, para fazer essa cronografagem, eu vou utilizar esse chumbinho da Rifle Pro Max. É um chumbinho que ela aceitou bem, agrupou bem com ela, tá? Desde o cilindro bem cheio até o cilindro com pressão mais baixa, ele manteve um agrupamento razoável. Não sei se é o melhor chumbinho para ela, ainda estou testando outros chumbinhos, mas eu vou utilizar ele porque até então ele apresenta um bom resultado, tanto com pressão próxima de 3000 PSI quanto a pressão mais próxima de 1000 PSI, ele apresenta um bom agrupamento. Então vou utilizar ele para fazer a cronografagem completa. E é o chumbinho também que a maioria das pessoas que tem a Biman 1336 e 1338 está utilizando, tá? Então vou utilizar ele e vai ser um vídeo bem legal aí. Vamos lá, acompanha comigo aí. Então pessoal, já estou aqui preparado para os disparos, tá? Eu vou disparar num alvo a 16 metros, tá? Para aproveitar os chumbinhos, enquanto eu vou cronografando, eu vou treinando também os disparos. Eu estou aqui com papel e caneta. O cronógrafo, ele armazena até 120 disparos. Ele armazena as informações de velocidade, mas por precaução eu vou também tiro a tiro conferir o valor e anotar aqui no papel, só para a gente garantir que a gente não vai perder informação, tá? Eu vou acelerar o vídeo, né? Porque vai ser demorado aqui. Provavelmente eu vou dar mais de 50 disparos e além disso eu vou levantar para conferir o valor e anotar. Isso vai demandar um tempo longo. O cronógrafo já está programado para esse chumbo, tá? Com as especificações. E eu vou usar aqui o monoshot, tá pessoal? Tiro a tiro. Não vou usar o magazine multishot. Então vamos lá para a cronografagem.
Bom, pessoal, encerramos aqui então os disparos, tá? Tá tudo anotadinho aqui. Ó, tudo anotadinho, a pressão aqui do lado, o número do disparo e a velocidade. E tem a continuação aqui, tá? Até os 1000 PSI. Foram feitos ao todo 56 disparos, tá? E a velocidade do último disparo foi 178,3 metros por segundo, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o alvo que eu estava tirando, como que ficou o agrupamento, né, dos disparos. E aí a gente vai para a planilha do Excel. Vamos lá. Bom, pessoal, estou aqui ainda do lado de fora da minha casa. Fiz questão de pegar essa flanela cor-de-rosa para poder colocar o alvo em cima, para poder dar contraste com os buracos feitos no papel. Eu estou muito impressionado com o resultado e muito satisfeito. Essa carabina é a minha primeira carabina e eu sou um atirador iniciante, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. A situação hoje, o vento tá moderado, e ainda assim eu consegui um resultado muito bom, muito bom. Eu estou muito satisfeito, estou muito impressionado. Peguei aqui uma moedinha de 10 centavos, nem precisei pegar outra moeda de outro valor, porque o resultado foi muito bom. Como que eu fiz os tiros? Foram 10 tiros em cada alvo desse redondo. E aqui foram os 6 últimos, né? Só para conferir aqui, ó. Eu dei 56 disparos, tá? Então foram 10, 20, 30, 40, 50 e 6, tá? Os 10 primeiros disparos aqui, ó. Vou colocar a moeda de 10 centavos em cima aqui, ó. De 10 disparos a gente tem 3 fora da moeda de 10 centavos. Deixa eu ver se está dando para enxergar. Tá assim. A gente tem de 10 disparos, a gente tem 1, 2, 3 fora da moeda de 10 centavos. Esses foram os 10 primeiros. Um aquecimento, vamos dizer assim. Os próximos 10, olha aqui, a gente tem 1 fora da moeda de 10 centavos. Isso é muito show. E o legal de notar, né, que aí eu dei 20 disparos. Os outros 10, ele deu um deslocamento para a direita, tá? Eu não sei se foi a luneta que deu uma desregulada, ou se foi o vento. É tudo muito novo, então eu acredito que tudo ainda esteja se assentando no lugar, ainda na arma. Mas aqui, ó, 1 fora, que é esse aqui, ó, 1 tiro fora da moeda de 10 centavos, tá? Aí depois os outros 10 tiros aqui, olha, também saiu deslocado para a direita, né? Mas 1 disparo só, que tá metade dentro, metade fora da moeda de 10 centavos. Os outros 10 disparos aqui, olha, todos dentro de uma moeda de 10 centavos. Certo? E aqui os 6 últimos com a velocidade bem baixa. Tá anotado aqui, ó. Olha pra você ver, os 6 últimos disparos, ó. O disparo 51, 191,9 metros por segundo. Disparo 52, 189,5. Disparo 53, 187, 54, 185, 55, 180 e os 56, 178 metros por segundo. Uma velocidade bem baixinha, a 16 metros. Aqui, ó, eu fiz a visada aqui, onde eu fiz esse risco de caneta, porque não tinha mais bola, né? Olha aqui, todos esses 6 últimos agrupando dentro de uma moeda de 10 centavos, mesmo com a velocidade baixa, a 16 metros. E ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Peço licença aí, que a câmera vai movimentar. Eu quero mostrar a planta, ó. Olha o vento. Olha o vento na árvore, pessoal. E tá ventando moderadamente, ó. Ventando moderadamente. Outro detalhe importante também, a minha luneta é a Rossi Poly. A Rossi Poly não tem ajuste de paralaxe.
Então a 16 metros eu tenho um efeito forte do paralaxe, né? Da falta do ajuste do paralaxe. Então assim, é um resultado para mim muito satisfatório. Estou muito feliz comigo mesmo por ter conseguido fazer esses acertos e com a arma que mesmo com pressão muito baixa, 16 metros, olha, me dá uma precisão excelente, tá? Agora vamos ver como que ficou a curva dela no Excel da cronografagem. Bom, então pessoal, aqui então tá o resultado da cronografagem já no Excel, tá? Então a gente tem aqui a coluna da pressão, coluna A da pressão, a coluna B do número do disparo, né? A coluna C da velocidade e a coluna D da energia cinética, tá? Em joules. E aqui é só a massa do chumbinho, que é importante para calcular a energia cinética, tá? Então aqui está tabelado todos os 56 disparos, tá? Desde a pressão de 3.000 até a pressão de 1.000 PSI, que é o que indica lá no manômetro da arma, tá? Eu destaquei aqui em vermelho o disparo número 19, aconteceu algum problema com ele, porque ele deu um valor bem abaixo do disparo anterior e do disparo posterior. Então provavelmente algum problema do chumbinho. Eu não selecionei o chumbinho, então pode ser que tenha algum chumbinho que foi disparado com a saia amassada, né? Ou algum problema com o cronógrafo também pode ter ocorrido, que ele saiu discrepante dos demais, tá? Vou mostrar agora o gráfico, como que ficou a cronografagem. Então esse foi o gráfico, tá? Aqui embaixo a gente tem os disparos, né? Aqui na lateral esquerda a gente tem a velocidade, tá? Que é essa curva em azul, tá? Então aqui começando em 255, né? Até lá a velocidade mínima que a gente obteve, essa curva em azul da velocidade. O eixo que a gente acompanha é esse eixo da esquerda. E aqui no eixo da direita a gente tem a energia, tá? Que é essa curva em laranja, tá? Que começou ali com 31 joules e foi caindo também à medida que a velocidade vai caindo. Que aí a gente acompanha os valores desse gráfico em laranja aqui no eixo da direita aqui, ó. Certo? E aqui a gente tem 3.000, 2.500, 2.000, 1.500 e 1.000, que são a pressão do cilindro em PSI, tá? De acordo com o número dos disparos. Então, pessoal, aqui a gente vê um vale pronunciado aqui, ó, que é o vale exatamente do disparo número 19, tá? Que é aquele que eu falei que ele se comportou estranho, tá vendo? Pela curva já dá pra gente ver que ele foi com a velocidade, né, e consequentemente uma energia muito abaixo do que deveria, indicando que ocorreu ou algum problema com o chumbinho ou algum problema com o cronógrafo nesse disparo, tá? Foi uma curva interessante, predominantemente decrescente, né, constantemente decrescente. Eu esperava uma curva diferente, mas foram resultados bem interessantes. Eu fiz uma análise agora, resumi aqui nessas tabelas, sobre alguns dados numéricos, vamos dizer assim, sobre o comportamento da carabina nessa cronografagem. Então aqui eu fiz um resumo geral do disparo número 1 até o disparo número 56. O que eu levantei de dados? A velocidade máxima, 257,8, a velocidade mínima, 178,3, que é a velocidade lá do disparo número 56. A média, uma média de 229,1, desvio padrão 23,8. A energia cinética máxima foi 31,2, a energia cinética mínima 14,9 joules, a média 24,9 e desvio padrão 5. Tá? E aqui eu fiz a diferença. Que diferença é essa? A diferença da máxima velocidade obtida para a mínima velocidade obtida foi de 79,5. Então, do cilindro cheio até o cilindro vazio,
vazio não, na pressão mínima a gente tem uma queda de 79,5 metros por segundo, consequentemente uma queda de 16,3 joules, tá? Ao longo do esvaziamento desse cilindro. Aí, beleza, os números gerais, eles são bem ruins, né? Uma diferença de velocidade muito grande, uma diferença de energia cinética muito grande. Então eu fiz uma análise por partes, para a gente ver como que tá os dados. A primeira parte que eu fiz essa divisão é do disparo número 1 até o disparo número 15, tá? Do disparo número 1 até o disparo número 15. Eu analisei esses mesmos valores. Então a gente tem uma velocidade máxima de 257,8, uma velocidade mínima de 249,6, uma média de 255,2 e um desvio padrão de 2,4, tá? A energia máxima 31,2 joules, a energia mínima 29,3 joules, a média 30,6 joules. Desvio padrão de 0,6, desvio padrão bem pequeno, que é o quanto que esse valor desvia da média, né? E aí a diferença entre o máximo e o mínimo, né? A diferença entre a velocidade máxima obtida e a velocidade mínima já caiu muito para 8,2 metros por segundo. Então, do primeiro disparo até o disparo número 15, a gente perdeu só 8,2 metros, tá? E de energia também foi uma energia bem baixa. Ao longo de 15 disparos a gente perdeu apenas 2 joules de energia, certo? Valores muito bons. E aí eu fiz um segundo resumo aqui, que seria do disparo número 1 até o disparo número 27, tá? Por que o disparo número 27? No disparo número 27 corresponde exatamente ao metade da pressão útil, né? A pressão útil é de 3.000 PSI até 1.000 PSI. Então, o 2.000 PSI está no meio do caminho. Então, eu analisei do primeiro disparo até a pressão de 2.000 PSI. A gente tem um máximo de 257,8, um mínimo de 236,1, média de 249,7 metros por segundo, desvio padrão de 7,1. Tá? A energia cinética máximo 31,2, mínimo 26,2, a média de 29,3, né, e o desvio padrão de 1,7. E aí a diferença já é mais alta do que do primeiro até o 15º disparo, mas ainda assim é melhor que os números gerais, né? A diferença de 21,7, então perdeu ao longo do primeiro até o 27º disparo, perdeu 21,7 metros por segundo, né? E a energia cinética a gente perdeu 5 joules de energia ao longo desses 27 disparos. São números interessantes. A carabina ela não tem válvula reguladora, então já é esperado ter essa variação mesmo, essa diferença de velocidade ao longo dos disparos. Mas a gente tem 15 disparos que, em termos de números, são muito bons. Esses 15 disparos, né, em termos de números, são muito bons. Tá, uma observação aqui, pessoal. Para calcular esse resumo do disparo número 1 até o disparo número 27, eu ignorei o disparo número 19, tá? Que foi aquele disparo que foi anormal, né? Então, para ele não atrapalhar a análise numérica, estatística dos resultados, eu ignorei ele. Como que eu ignorei ele? Ao invés de colocar aquele valor baixo de 232 metros por segundo, eu coloquei a média entre o disparo 18 e o disparo 20. Então eu coloquei até em vermelho aqui para destacar isso. Que eu coloquei aqui que a velocidade do disparo 19, eu substituí aquele valor que eu sei que está errado, né, que ocorreu algum erro, pela média entre o disparo 18 e o disparo 20, para poder fazer essa análise um pouco mais precisa, tá? Isso influenciou apenas essa análise do disparo número 1 até o disparo 27. A análise do disparo número 1 até o disparo 15, né, não chegou até o disparo 19, então não tem influência nenhuma, certo? E aí, mostrando o gráfico novamente, a gente vê aqui em verde,
né, os 15 primeiros disparos, que foi a primeiro agrupamento que eu fiz a análise. Então, em verde, a gente vê aqui, ó, na curvinha azul, que a velocidade quase não cai nos 15 primeiros disparos. Ela é bem constante, foi o que os números mostraram pra gente lá, né? Quando a gente considera os 27 primeiros disparos, né, que seria de 3.000 até 2.000, a gente vê que até os 15 primeiros a velocidade se mantém, e após os próximos disparos até o disparo 27 a gente tem uma queda, né, quase que constante, certo? E após 2.000 PSI, abaixo, né, de 2.000 PSI, a gente tem sempre uma queda constante nesse valor até a gente atingir o 1.000 PSI, tá? Bom, essa então foi a cronografagem, só reforçando, aqui é a carabina original de fábrica, né? Eu pretendo mexer na mola do martelo, no ajuste da mola do martelo, para a gente obter curvas diferentes e explorar o máximo que essa carabina pode entregar aí. Então, muito brevemente, vocês vão ver uma nova cronografagem alterando aí a potência dela através da mola do martelo. Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado. Trouxe essa informação que até a data de publicação desse vídeo eu não tinha encontrado na internet, né, com essa riqueza de detalhes. Reforço novamente que esses são os dados numéricos, mas para fins práticos, vocês viram aí que essa carabina a 16 metros, ela agrupa aí numa moeda de 10 centavos tranquilamente, tá? Então, na prática, todos esses números aqui demonstram que a 16 metros, como a gente pôde conferir aí, ela agrupa muito bem. Então, ela, apesar de ter essas variações, ela tem um resultado muito bom para o uso comum, né? Não dá para você ir para uma competição muito sofisticada com ela, porque não é essa a proposta dela, mas para o uso comum, que a gente vê disparar em um clube de tiro, se desafiar com alvos pequenos, é uma carabina muito satisfatória, tá? Espero que você tenha gostado, deixe seu like, perdão pelo vídeo longo aí, mas se fez necessário, tá? Inscreva-se no canal, abraço!